Metodologias e práticas adotadas, né, no processo de indexação. Então, primeiro, com relação à forma de indexar, nós podemos ter indexação manual, automática e semiautomática. A manual, né, também chamada de intelectual, ela é feita por pessoa. Né? Então, é como o exercício que vocês fizeram de analisar uma dissertação ou tese e identificar ali os termos que representam um assunto presente. Enfim, né, completamente manual. A automática, ela é baseada em análise automatizada. E, na verdade, as duas etapas, elas se dão de forma automática, mas a característica essencial da indexação automática é não ter interferência humana no momento da análise. Então, por exemplo, um repositório que utiliza aí a ferramenta DSpace. A ferramenta DSpace tem uma opção de realizar automaticamente a indexação dos PDFs que são carregados, né? Ou seja, eu faço o upload de um PDF, de um documento, e o DSpace, né, a ferramenta usada para a construção de repositórios, tem um módulo que permite a indexação automática desses documentos que são carregados. Como que vai ser essa indexação automática? Vão ser definidos parâmetros específicos que levam em consideração, por exemplo, a ocorrência das palavras no documento, ou levam em consideração as palavras que estão presentes no título e resumo, e, enfim, tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para a indexação automática. O reconhecimento das palavras marcadas com XML na linguagem utilizada para construir o texto, por exemplo, né? Eu posso ter metadados no próprio documento, e aí vai ser feita uma varredura e identificação desses metadados que são marcados em linguagem apropriada, como XML. Então, eu tenho várias opções que podem ser aí adotadas, né, com a varredura ou a análise automatizada do documento e indicação dos termos que representam melhor esse documento, de acordo com esses parâmetros de análise. E a semiautomática, naturalmente, vai misturar as duas. A semiautomática é hoje muito utilizada, né? Então, muitas vezes, o indexador ele recorre aí a alguns recursos que são capazes de ampliar a sua possibilidade de análise, né, e de dar opções, de dar indicações de assunto de maneira automatizada. Então, por exemplo, esse recurso de contagem de palavra, verificação dos termos de busca mais usados pelo usuário, tudo isso pode auxiliar, pode automatizar parte, né, ou uma das etapas ou parte de uma das etapas da indexação. E isso é muito utilizado hoje. Né? Então, eu vou dar um exemplo de indexação na web, né? Quando a gente, por exemplo, vai indexar conteúdos que são disponibilizados na web. É muito comum que a gente recorra a ferramentas, né, a sites que oferecem uma lista de termos mais usados para falar daquele assunto. Então, quais são os termos mais usados para falar para cobrir um documento que trata de geografia do Brasil? Então, quais são os termos hoje mais buscados no que diz respeito a esse assunto? Até mesmo quando a gente começa a digitar uma busca no Google, a gente verifica ali uma lista de opções de termos, né, ou de combinação de termos que podem ser usados. Essa combinação, essa lista de termos, ela é baseada no que os usuários estão usando para buscar. Então, isso naturalmente facilita a vida do indexador, auxilia na tradução dos termos, indicando o que é mais comum. Enfim, né, esses são alguns dos recursos que podem ser utilizados
para automatizar e facilitar aí a vida do indexador, fazendo com que a indexação semiautomática seja hoje muito utilizada. A indexação manual, por outro lado, ela se baseia no julgamento, na intuição do indexador. E, naturalmente, ela tem uma carga subjetiva muito grande, né? Então, a intuição sobre o interesse dos usuários em um certo documento, né, o interesse dos usuários de um certo documento, ela é naturalmente subjetiva, ela é um julgamento do indexador. Então, é uma característica muito própria da indexação manual o aumento da subjetividade, né, onde eu não tenho padrões ou critérios quantitativos, né, ou critérios suficientemente exatos para tomar decisões quanto ao uso de um termo, quanto a uma quantidade de termos, tá? Mas essas formas de indexar, elas coexistem e, naturalmente, de acordo com o volume a ser indexado, as tecnologias disponíveis, a capacitação do corpo técnico, né, dos indexadores, vão ser feitas aí decisões sobre o uso de uma ou outra, ou até a combinação, né, para casos diferentes e tipos de documentos diferentes, dessas três formas de indexar. Quanto à unidade de informação usada, né, indexação na prática, observando aí essa unidade de informação usada. A unidade de informação usada no índice, né, no resultado da indexação, são os fragmentos de texto que vão ser levados em consideração para indexar. Então, observando isso, a gente tem uma indexação que leva em conta conceitos, palavras-chave, unitermos. Né? Então, esses são extraídos do próprio documento, né, ou chamada indexação por extração. Na prática, a gente vai buscar os termos no próprio documento e usá-los para representar, né, usá-los na etapa de tradução. Ou ainda eles podem ser atribuídos de outras fontes com o uso das linguagens documentárias, né? E aí eu chamo indexação por atribuição. Então, quando eu uso, né, quando a minha unidade de informação a ser usada na indexação são conceitos, palavras-chave ou unitermos, eu digo que eu tenho uma indexação por extração, quando vem do próprio documento o termo usado, ou indexação por atribuição, quando eu atribuo termos que são, né, que foram originados e que são autorizados numa linguagem documentária, adotada pela instituição. Quando essas unidades são sintagmas nominais ou frases. Então, são sempre extraídos do próprio documento. Então, eu não tenho uma palavra isolada, eu tenho uma palavra contextualizada, né? Ou seja, uma frase ou um sintagma nominal. Já vou dar exemplo disso para vocês. E também, mais recentemente, têm sido utilizados os sintagmas verbais, também com unidades de informação extraídas do próprio documento. Tá? Então, na prática, eu posso utilizar unidades de informação distintas e aí eu vou ter tipos de indexação distintos. Então, aqui, para exemplificar, né, eu tenho um documento que fala sobre conhecimento, né, sobre a importância do conhecimento, importância do registro do conhecimento, ou seja, o conceito conhecimento faz parte daquele documento e é relevante para a sua indexação. Então, numa indexação que leva em consideração conceitos, palavras-chave ou unitermos, eu vou, na indexação, atribuir o termo conhecimento, que pode ter sido extraído do próprio documento. Quando eu uso, né, quando a orientação ou quando a escolha é usar aí os sintagmas nominais ou as frases, eu não descontextualizo o termo conhecimento da maneira como ele aparece no documento. Então, eu vou usar para indexar a frase um conhecimento importante.
né? Então, não é qualquer conhecimento, não é apenas o conceito conhecimento, né, representado ali na primeira opção, mas é um conhecimento importante. Então, na utilização dos sintagmas nominais ou frases, eu vou adotar o termo conhecimento, mas o termo conhecimento contextualizado da maneira como ele aparece no próprio documento. Tá? Então, um conhecimento importante. E na terceira opção, né, quando eu adoto aí os sintagmas verbais, também extraídos do próprio documento, eu vou indexar utilizando registrado no passado. Tá? Então, registrado no passado é um sintagma verbal, né? Eu estou qualificando aí no passado o registro, e eu estou utilizando o sintagma verbal registrado no passado para representar o assunto do mesmo documento. Então, eu posso, inclusive, ter uma combinação desses, utilizar o termo conhecimento e utilizar registrado no passado, ou utilizar os três, né? Um conhecimento importante, registrado no passado conhecimento, vai depender da unidade de informação. Não é muito comum que haja essa combinação dos três, porque eu tenho um conjunto de orientações específicas para uso de cada um desses tipos de unidades de informação levadas em consideração na indexação, tá? Mas é só para vocês verem que eu tenho essas diferentes possibilidades. E hoje em dia, o uso de frases ou sintagmas na indexação é cada vez mais recorrente. Então, não usar apenas o termo conhecimento, mas utilizar ali a contextualização desse termo conhecimento da maneira como ele aparece no documento, né? Um documento importante, ou um conhecimento importante, desculpa. A indexação por extração, né? Então, pensando agora nessa primeira opção, que leva em consideração os conceitos, palavras-chave presentes no documento, né, onde eu tenho a indexação por extração e a indexação por atribuição. Nesses dois casos, eu tenho a transformação daquilo que eu vejo num termo ou descritor específico. O uso de termos é comum, né? Esse termo é utilizado na indexação por extração. E o termo descritor é utilizado na indexação por atribuição. Então, em linhas gerais, eu tenho termos que estão presentes no documento e são extraídos para indexar esse documento, e eu tenho a atribuição de descritores que estão presentes numa linguagem documentária para indexar por atribuição um documento. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Então, falando um pouquinho da prática, da definição dos termos, eu vejo que eles podem ser simples ou compostos, né? Por exemplo, hospital e hospital pediátrico, né? Um termo simples, que é o hospital, e um termo simples adjetivado, hospital pediátrico, que forma aí um termo composto. Os termos de indexação, eles devem assumir uma forma consagrada, simplificada, né? Então, utilizar aquilo que é o mais comum no vocabulário, no grupo de usuários que pesquisam aquele tipo de documento ou que se interessam por aquele assunto. Então, usar, por exemplo, hospital pediátrico e não utilizar hospital para crianças. Tá? Ainda que o documento, né, ali apresente o termo hospital para crianças, eu posso utilizar o termo hospital pediátrico porque eu estou usando uma forma consagrada ou simplificada da linguagem natural. Eu não estou recorrendo a uma linguagem documentária, porque eu estou falando de indexação por extração, que é a indexação feita a partir do que eu encontro no próprio documento. Tá? Eu apenas fiz aí uma simplificação. Como é comum, por exemplo, também para simplificar, eu retirar o plural, né? Então eu eliminar o plural na definição do termo de indexação. Então, nós temos alguns outros exemplos aí
de práticas comuns para simplificar e adotar as formas consagradas dos termos de indexação na indexação por extração. E eu tenho aí, na formação de um descritor composto, os modificadores. Os modificadores, eles são termos que vão definir um aspecto do assunto, qualificando o descritor adotado, o termo adotado. Então, por exemplo, eu utilizei na apresentação ali do termo composto para vocês, hospital pediátrico. Pediátrico é um modificador que especifica o termo hospital. Então, essa especificação do termo principal, que representa o conceito principal presente no documento, ela é feita com modificadores. E aí tem diversos tipos de modificadores. Modificadores que adjetivam, modificadores que indicam localização geográfica. Enfim, nós temos diferentes maneiras de modificar o sentido do conceito principal e o termo principal, transformando o termo simples num termo composto que melhor especifica o assunto. Tá? E isso é extremamente recomendado, tá? Que eu busque sempre qualificar ou especificar melhor ali o descritor para representar com mais precisão o documento. E falando agora, então, um pouquinho da indexação por atribuição, a definição dos descritores. Então, a definição dos descritores, ela é determinada pela linguagem documentária adotada. Lembrando, mais uma vez, eu vou ter uma lista de descritores que são autorizados para serem utilizados na etapa de tradução, ou seja, na prática da indexação, mas eles seguem aí uma padronização. Os descritores, eles expressam conceitos e fazem parte de um vocabulário que é autorizado para sua utilização. E eu tenho descritores que são pré-codificados, ou seja, que são pré-determinados e que estão presentes ou que cobrem ali uma grande área de conhecimento numa determinada temática ou num determinado domínio. Vale lembrar, nós ainda vamos ter uma aula específica, na verdade, mais de uma aula sobre linguagem documentária, mas a linguagem documentária, como nós vimos o exemplo do vocabulário controlado de ficção, ela cobre um domínio ou área de conhecimento. Então, a gente não tem linguagens documentárias que cobrem todos os domínios de conhecimento. E aí, dentro do domínio de conhecimento, tem alguns termos, alguns descritores que a gente chama pré-codificados, que representam os principais assuntos. Então, por exemplo, na área de saúde, humano, animais, criança, idoso, homem, mulher, todos os assuntos dentro da área de saúde podem ser delimitados por esses descritores pré-codificados. E aí, esses descritores pré-codificados, eles vão estar presentes em várias indexações, em vários documentos, naturalmente. Mas aí eu vou fazer algumas combinações com qualificadores, com descritores, com outros descritores, para especificar melhor, porque, por exemplo, se eu indexo um documento na área de saúde com o descritor criança, em uma grande base de dados na área de saúde, é muito provável que vários documentos tratem desse tema, desse mesmo assunto criança. Então, eu vou recuperar muitos documentos que falam, na verdade, de assuntos totalmente diferentes, mas que tem criança como um assunto aí delimitador, ou seja, vai ser um descritor pré-codificado. E então, além dos pré-codificados, que são esses abrangentes e que cobrem aí uma grande variedade de outros assuntos, eu tenho os descritores primários, que são usados para representar o ponto principal do documento, do artigo. Então, por exemplo, órgão.
eu tenho um descritor primário que é fígado. Né? Então, doença, eu tenho como descritor primário do assunto, né, de uma doença específica, que é hepatite. Então, eu tenho aí os descritores primários que representam aí o ponto principal e um outro descritor, né, que seria órgão, e um outro descritor que representa aí o fígado, que é um descritor secundário ou específico. Os descritores secundários, então, eles são os que vão qualificar um descritor primário, vão especificar melhor os descritores primários. Então, eu tenho o termo hepatite e tenho o termo crônica, né, um qualificador do termo crônica, formando um único descritor, que é hepatite crônica, que é um termo, né, um descritor mais específico. Então, eu tenho os descritores primários, os descritores secundários, além dos pré-codificados que eu já comentei lá no slide anterior. Essa composição dos descritores, ela pode se dar com qualificadores, assim como para os termos eu tenho os modificadores, né? Para os termos da indexação por extração. Os qualificadores vão ter a mesma função dos modificadores, eles vão definir os aspectos do assunto, vão qualificar, né, ou modificar o descritor, tornando ele mais específico. Então, ali, por exemplo, eu tenho cefaleia e diagnóstico. Então, eu tenho o diagnóstico como um qualificador de várias outras doenças. Então, ele vai sempre especificar que eu não estou falando de cefaleia enquanto concepção, histórico, descoberta da doença, eu estou falando de diagnóstico. Então, ele modifica ou ele especifica melhor a definição do descritor. Então, essa combinação, né, aqui na indexação por atribuição, ela vai ser determinada, as regras, a lista dos qualificadores, a lista dos descritores pré-codificados, os descritores que vão ser usados como primários ou secundários, todos esses vão estar presentes na linguagem documentária quando ela for adotada. E aí, o indexador, na etapa de tradução, ele vai recorrer a essa linguagem e vai verificar ali quais as possibilidades que ele tem. Ele vai, naturalmente, combinar descritores, usar qualificadores, especificar, definir melhor os termos usados, né? Ou seja, os descritores usados na sua indexação por atribuição, de acordo com as possibilidades que a linguagem documentária dá. Tá? Então, tudo isso é pré-definido, é definido e apresentado para ele como sendo autorizado que ele faça na indexação por atribuição quando ele recorre a uma linguagem documentária. Na prática, é diferente do que eu tenho na indexação por extração, onde eu recorro ao próprio documento para fazer a indexação, que está presente no documento. Eu posso, como eu comentei, dar algum tratamento aos termos que são identificados no documento, né? Eu posso ali tirar os plurais, enfim, dar um tratamento para que haja aí uma maior coerência entre os termos adotados por vários indexadores, mas eu posso, por exemplo, retirar os termos da maneira como eles estão, retirar pequenas frases quando eu adoto o uso dos sintagmas nominais ou verbais, garantindo que o contexto daquele termo, da maneira como ele aparece no documento, está presente na indexação. Então, eu tenho a possibilidade de ser mais fiel ao documento quando eu realizo uma indexação que leva em consideração os termos presentes no documento. Entretanto, isso vai impactar e vai diminuir a coerência entre os indexadores, vai aumentar a subjetividade, porque na indexação que leva em consideração uma linguagem documentária, ou seja, que leva em consideração a atribuição de descritores que estão presentes nessa linguagem, eu já tenho todas as possibilidades pré-definidas. Então, naturalmente, a variação vai ser menor.
Tá? Então, aí é bem importante a gente compreender essas implicações na prática da indexação, especialmente no momento da definição dos termos de indexação ou na atribuição dos descritores, né, que são, isso aí se dá basicamente na tradução, né, na etapa de tradução da indexação, quando eu já sei o assunto do documento, quando eu já analisei o documento. É importante a gente compreender essa diferença, né, e entender o que a gente precisa fazer para aumentar a qualidade da indexação, seja qual for o caminho ali a ser utilizado. Né, e para que a gente possa, inclusive, determinar na política de indexação qual que é o melhor caminho para o caso em que a gente está atuando. Observando aí ainda na prática a interferência na análise da informação, na análise do documento, dependendo do seu tipo. Né? Eu já falei que o tipo do documento interfere, agora aqui a gente tem algumas características que são observadas conforme os tipos mais comuns de documento. Né? Então, ali as monografias, então, TCCs, teses, dissertações, né? Documentos cinzentos, na maioria das vezes, monográficos, né? Eles têm uma forma muito bem definida, assim como os periódicos e os anais de evento. Então, a gente tem um documento que ele tem uma estrutura lógica bem determinada, e essa estrutura ela deve ser reconhecida na prática de indexação, e ela vai orientar a análise do documento. Então, é um tipo de documento, esses tipos de documentos, eles também podem ser considerados, de maneira geral, com uma indicação primária do seu assunto contida no próprio título. Né? Então, as monografias, periódicos e anais de evento, eles não podem assumir qualquer título. O título desses documentos deve representar o seu assunto. Então, assim, de maneira bem geral, se eu quero reconhecer o assunto desses documentos, eu recorro ao título. E de maneira específica, se eu quero me aprofundar ali na forma como esses assuntos são colocados nesses documentos, eu recorro à estrutura lógica, que é comum e que não vai... Aí eu não vou encontrar um periódico num formato totalmente diferente de um periódico de outra área, né? Então, independente da área, do ano, do país, a gente vai encontrar aí bastante coincidência. Os documentos técnicos, né, os documentos que dão orientações técnicas, documentos técnicos de algumas áreas que são muito utilizados e muito recorrentes aí em bibliotecas especializadas, né, os documentos técnicos. Eu devo ter uma atenção à especificidade desses documentos, pois geralmente os usuários eles vão querer uma informação pontual. Então, documentos técnicos devem ser indexados, na maioria dos casos, com mais especificidade, e eu devo buscar a estrutura lógica desses documentos, ou seja, a maneira como as informações são apresentadas, para reconhecer assuntos abordados de maneira bastante específicas. Então, é muito comum a presença de documentos técnicos em unidades de informação especializada e interfere na análise, esses tipos de documento, isso interfere na análise porque esse tipo de documento exige uma análise mais profunda em busca da especificidade. E os documentos audiovisuais, né? Então, demandam aí muito mais detalhes, muito mais informação, né? Por exemplo, quem, o que, como, onde, quando. A indexação dos documentos audiovisuais, ela parte, né, de uma passagem aí da denotação, né, do que o documento exibe ali em si, né, o que eu vejo numa fotografia, para a conotação, né, o que eu interpreto daquilo que eu vejo. Isso acontece com a fotografia, com o vídeo, com o próprio áudio, né, ou seja, independente
se é uma imagem em movimento ou não, ele requer essa passagem do que eu vejo para o que eu interpreto. Então, é um documento um tipo de documento que demanda uma análise muito especial. Tá? Então, esses 3 tipos aí mais comuns de documento, né, seguem aí essas indicações aí de caminhos na prática da indexação. Tá? Então, é só para uma síntese disso para vocês. E para a gente fechar, quais são, então, os instrumentos que podem aí auxiliar na prática a indexação? Né? O indexador, ele tem um documento a ser indexado e ao que ele pode recorrer ali quando ele for realizar efetivamente a indexação? Primeiro, é óbvio, ao próprio documento. Né? Analisá-lo, folheá-lo, acessá-lo, né? A depender do seu formato. Então, o próprio documento, ele é, óbvio, o primeiro instrumento ao qual o indexador deve recorrer. Não adianta o indexador, por exemplo, pegar uma pré-catalogação ou uma catalogação e ver ali as informações do título, quantidade de páginas, autor, ano. Com base nisso, ele não consegue realizar a indexação. Ele tem que recorrer ao próprio documento. Formulários, né? Formulários impressos, formulários online. No nosso último exercício de análise, a gente tinha um formulário, né, a ser preenchido que orientava a análise, orientava como a gente buscar ali informações que indicassem o conteúdo do documento. Então, os formulários, eles são muito úteis, são elaborados formulários específicos para temáticas específicas, para tipos de documentos específicos. Então, isso daí é muito útil, né? São instrumentos muito úteis. Questionários orientados ou direcionados, né? Que trazem aí, por exemplo, uma indicação do que observar ou de como representar, dependendo do tema. Né? Então, por exemplo, eu tenho um documento que na área de química, e aí um questionário orientado me diz que eu devo verificar se o documento apresenta algum elemento químico. E aí há uma lista de elementos químicos, ou seja, um direcionamento para o que eu devo buscar, né, para o que eu devo verificar se está presente no documento. Então, esses questionários orientados ou direcionados, eles dão indicações de quais termos ou quais descritores ou quais conceitos, né, ainda por trás de termos e descritores, eu devo buscar no documento. E é bastante comum, né? Então, eu estou indexando leis. O que eu devo buscar na indexação de leis? Eu devo buscar o ano, eu devo buscar o assunto principal apresentado na ementa, né? Eu devo observar por exemplo, na área de meio ambiente, né? Eu devo verificar se é uma legislação de meio ambiente, se é uma prática adotada, né? Então, essas indicações do que buscar estão presentes nos questionários orientados aí. E geralmente vem uma lista onde são já indicados alguns assuntos e eu vou verificar se esses assuntos estão presentes no documento. Os vocabulários controlados, né? Os vocabulários controlados, como linguagens documentárias, tesauros, taxonomias, que eu já mencionei, são instrumentos naturalmente usados na indexação por atribuição. Né? Então, eu vou recorrer a esse tipo de instrumento se é essa a indexação a ser realizada. Aí, necessariamente, eu vou recorrer aos vocabulários controlados e linguagens documentárias disponíveis. Os dois são tidos como sinônimos, tá, pessoal? Vocabulários controlados e linguagens documentárias. E obras de referência, dicionários, glossários. A gente pensa que não, mas de forma recorrente o indexador ele busca definições dos termos que ele encontra no documento.
Então, por exemplo, quando eu recorro a um dicionário ou um glossário, que é mais especializado, eu tenho um termo e a sua definição. Essa definição pode indicar para mim melhores descritores a serem utilizados. Então, descritores que, às vezes, ao analisar um documento, eu não tenho ideia de que eu posso utilizar aquele determinado descritor, mas ao recorrer a um dicionário ou glossário, eu tenho essa indicação.